Olá, pessoal. Eu sou o professor Pedro Bittencourt, da UFRJ, e estamos aqui no SINOS, Sistema Nacional de Orquestras Sociais, para as videoaulas de saxofone. Estou ministrando as videoaulas de saxofone junto com o professor Carlos Gontijo. A nossa aula de hoje é sobre a escolha do saxofone, a escolha do instrumento, a escolha da boquilha, da palheta e dos demais acessórios que são necessários para a gente poder tocar saxofone. Vamos começar falando da escolha do instrumento. Qual saxofone? Soprano, alto, tenor ou barítono? Para vocês, qual seria o saxofone mais aconselhável para se começar a estudar saxofone? O soprano ou o sax alto? E por que não começar com o saxofone tenor? Ou então começar com o sax barítono. Desses 4 saxofones que eu acabei de mostrar, o saxofone alto é o mais recomendado para se começar a estudar saxofone. E são alguns os motivos para isso ocorrer. Primeiro, a ergonomia do saxofone alto, que é o conforto, né, de você colocar os dedos nas chaves, a quantidade de ar e a facilidade de emissão sonora. Mas espera aí, alguém poderia dizer, mas eu tenho a mão pequena, eu tenho um filho que tem as mãos pequenininhas para poder tocar o sax soprano, encaixa muito melhor do que no sax alto. Só que acontece que o saxofone soprano, ele é bem mais complicado de afinar e você precisa de muito mais pressão para poder tocar os agudos. E nos instrumentos mais graves, tenor e barítono, que eu já mostrei, vamos concordar que eles são muito mais pesados do que o saxofone alto, né? E além disso, você precisa de muito mais ar para tocar e aí o estudante iniciante vai se cansar muito rápido. O instrumento, então, recomendado para se iniciar o estudo do saxofone é o saxofone alto. As principais marcas encontradas no mercado de saxofone são Selmer, Yamaha, Yanagisawa, Borgani e tem umas marcas também chinesas como Júpiter, Eagle e Condor. A gente vai agora falar de um ponto super importante, fundamental, que é a combinação das boquilhas com as palhetas. Lembrando, gente, que eu vou estar sempre me referindo ao ensino do saxofone clássico, saxofone sinfônico, também chamado de saxofone erudito. É bastante simples. No saxofone clássico, sinfônico, erudito, a gente costuma usar boquilhas mais fechadas. O que quer dizer uma boquilha mais fechada? É uma boquilha que não vai ter uma abertura muito grande aqui, ó, entre a palheta e a boquilha. Nos materiais de música popular, jazz, o pessoal usa geralmente uma boquilha que vai ter uma abertura maior aqui, né? O que isso vai acarretar no som? Quando você tem uma abertura maior aqui, a palheta vai vibrar mais e você vai ter um som com tendência a ser um pouco mais brilhante, um pouco mais nasal também. Enquanto que no saxofone clássico sinfônico, a gente vai ter um som, como a gente chama, de mais escuro, com mais harmônicos graves. Agora, qual é a boquilha recomendada para você estudar o saxofone clássico, sinfônico, erudito no início? Você que está começando a estudar saxofone e está querendo desenvolver essa sonoridade. É uma boquilha de massa, como a gente chama, de ebonite, que é o material, esse aqui pretinho assim. E a abertura da boquilha, ela é medida 1/100 milímetros. Então, a abertura aconselhada é entre 150 e 165 milímetros. Existem várias marcas de boquilhas, as principais que eu recomendo são realmente a Van Doren e a Selmer. A boquilha não adianta nada sem a palheta, que realmente vai fazer o som acontecer, vai fazer o ar vibrar e o som acontecer. Vocês podem observar que a palheta é extremamente fina aqui em uma das pontas e do outro lado
é um pouco mais grossa. Você nunca deve segurar uma palheta pelo lado mais fino, sempre pelo lado mais grosso, senão você pode danificar a palheta. E a palheta tem diferentes numerações, começando de 1 ou 1,5 até 4 ou até 5. O que quer dizer essa numeração? Quanto menor a numeração, mais fina vai ser a palheta. E quanto mais alta a numeração, mais espessa vai ser a palheta. O que isso acarreta no som, na sensação de você tocar? Quanto mais fina a palheta, mais fácil de vibrar o som, mais fácil de gerar o som. E quanto mais espessa, mais difícil vai ser, você vai precisar de uma energia maior para conseguir fazer a palheta vibrar. Pessoal, só uma observação que pode ser importante, as caixas de palhetas, elas vêm identificadas com a numeração. 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5 ou 5, né? Sempre com essa diferença de meio, né? 1, 1,5, 2, 2,5. E nas palhetas, né? Aqui, esse aqui é o lado dela que vai ficar para baixo, na boquilha. No verso da palheta tem um número aqui, ó, para vocês identificarem. Está dando para ver aqui o número, né? Aqui no caso, essa aqui é uma 3, né? Então, você vai ter sempre o número da palheta que você está utilizando no verso. Para o iniciante, é altamente recomendável que vocês utilizem palhetas bem brandas, esses primeiros números, 1, 1,5 ou então 2. Nunca pegar uma palheta muito dura, com uma numeração alta, 3, 3,5, porque vocês vão ter que fazer muito esforço para tocar. E como recomendação de marcas de palhetas, eu recomendo a Van Doren e a Rico Royal. Pessoal, então só recapitulando a combinação da boquilha com a palheta, a gente recomenda o uso de uma boquilha mais fechada, né? Entre 150 e 165 milímetros, tem lá na especificação técnica, e com as palhetas brandas, mais suaves, 1,5, né? 2, por aí. E com o tempo, claro, você pode pegar as palhetas um pouco mais rígidas, com uma numeração mais alta, o que vai possibilitar ter um som com mais harmônicos, mas você vai precisar fazer um pouco mais de esforço, vai ter que soprar mais, vai ter que ter uma embocadura firme e já desenvolvida. Mas para o início é preciso utilizar uma palheta branda nos primeiros números, 1, 1,5, 2, por aí. E quais são os outros acessórios indispensáveis para a gente tocar saxofone? Falamos da boquilha, falamos da palheta, e aí para fixar a palheta na boquilha, a gente vai precisar de uma abraçadeira, ok? Para a gente poder prender a palheta na boquilha. Bom, talvez vocês tenham reparado que também existe uma outra abraçadeira desse material aqui trançado, que também serve. Existem outros materiais, existem abraçadeiras feitas de material de couro, totalmente de metal. O importante é que fixe bem a palheta na boquilha e que a palheta não mude de lugar enquanto você está tocando. Tem que ter uma firmeza, né? Pouco importa o material, tem que estar bem presa a palheta na boquilha. Bem, vão precisar de um talabarte, desse cordão aqui, que é utilizado, né, para segurar o saxofone aqui, para apoiar o saxofone no talabarte ou nesse cordão. Também tem um outro tipo, né, que é esse aqui, para o saxofone barítono e saxofone tenor, que ele fica no corpo, ele distribui melhor o peso do instrumento, como a gente já falou, o sax tenor e o sax barítono são bem pesados, então eles precisam de um outro talabarte como esse aqui, para poder aguentar melhor o peso. Olha, eu coloquei aqui o talabarte para o sax barítono e tenor para vocês verem como é que fica, tá vendo? Então, eu mostrei aquele talabarte, né, para o barítono e para o tenor, mas tem gente que gosta de usar esse aqui, o talabarte, o mesmo do saxofone alto, do soprano, para tocar no tenor. Também pode, isso depende de cada um, né? Então, hoje ficamos por aqui com a nossa aula sobre escolha do instrumento, dos acessórios, boquilha, palhetas. Vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau!